Se hoje há uma crise democrática no Brasil, operando como desdemocratização, ela se estabelece justamente porque a fase atual da democracia brasileira, pós-1988, nunca se propôs radical, participativa e voltada para o poder popular. O vídeo de hoje tem um caráter crítico reflexivo frente aos processos que nós viemos passando recentemente no Brasil e que um marco de todos esses processos se deu com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, quando nós presenciamos diversos estratos das camadas sociais que depositaram um voto, fosse de protesto ou de confiança, à candidatura dele, e que num contexto de colapso social mesmo, as pessoas descrentes das instituições políticas, como da credibilidade nos partidos, na esquerda enquanto referencial alternativo ao status quo, em um contexto de extrema violência nas periferias, de políticas neoliberais, de intolerância no nosso diálogo com as bases, de muitas vezes não haver nem sequer abertura para se falar de um projeto de esquerda para o país, um candidato de extrema direita é eleito no Brasil. Depois desse processo, nós temos encaminhado para um desencadeamento desastroso das políticas sociais, nas violações de direitos humanos, na incitação do ódio e na execução, com respaldo do próprio Estado, de uma política nefasta de morte e de criminalização da pobreza, dos movimentos sociais e das ideologias de esquerda. E dentro desse cenário tão assustador, medonho e desanimador, é que a gente se pergunta: como é que nós chegamos até aqui? Esse vídeo vem justamente no sentido de, ao problematizar essas questões, a gente refletir sobre isso, mas a partir de uma leitura que me impactou muito esse ano e que traz elementos que são, ao meu ver, fundamentais para a gente entender o que rola politicamente nesse nosso Brasil contemporâneo. Então essa leitura que eu faço hoje não é uma leitura minha necessariamente, porque ela dialoga fundamentalmente com essa obra aqui, da autora Sabrina Fernandes, uma camarada de luta que lançou esse ano o livro chamado Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira, e que traça um panorama com aspectos relevantes para a gente entender esse momento que a gente está vivendo. Para quem não conhece a Sabrina, corre lá no Tese 11, que é o canal dela aqui no YouTube, tem muita coisa boa por lá. Esse livro ele é referente a uma pesquisa que ela produziu no doutorado, se não me engano, e a Sabrina não é só uma acadêmica na área de economia, de sociologia, ela é também uma militante ecossocialista, marxista e feminista. Por isso, não deixem de conhecer o trabalho dela. Então essa minha leitura crítico-reflexiva vem dialogar com um dos argumentos centrais do livro de que nós estamos vivendo em um interregno na política brasileira. Conceito esse que é gramsciano, de que o velho não conseguiu morrer e algo novo não consegue nascer. E o interregno é justamente esse espaço intermediário onde se estabelece uma crise, uma anomia social generalizada, onde aquele setor dominante não consegue mais sustentar a sua hegemonia, perde consentimento por parte da própria sociedade, e é nesse período em que uma série de sintomas mórbidos aparecem e se manifestam. E no nosso caso, na política, dentro dos antagonismos materiais. Eu partilho dessa ideia, sendo que um dos sintomas mórbidos desse processo e que deu vazão a esse interregno se deve também a uma crise de praxis da esquerda, ou melhor dizendo, das esquerdas brasileiras, que estão em uma encruzilhada onde se mostram desorientadas diante de uma fragmentação e despolitização. E é bom avisar desde já que essa é uma interpretação minha sobre algumas categorias que a Sabrina aborda pelo livro. Eu não vou e nem pretendo, na verdade, esgotar todos os potenciais que essa obra tem em questão de crítica, em questão de análise, com um olhar sociológico e teórico. E para quem quiser entender melhor o pano de fundo aí de como esses elementos são empregados no trabalho da Sabrina, eu indico que vocês leiam por si mesmos, caso ainda não fizeram, o livro Sintomas Mórbidos. Se a gente for parar para pensar em um contexto social de profunda indignação para com a ordem hegemônica do capital, o modelo liberal de representação política e de práticas políticas que sempre se fizeram tradicionais, mas que hoje se encontram profundamente corroídas por conta da lógica do toma lá da cá e da corrupção, é razoável de se imaginar que esse seria um contexto de maior
viabilidade, seja eleitoral como também programática, para uma esquerda que se apresenta enquanto alternativa a esse modelo. Afinal, um componente muito importante aí caracterizador da esquerda é justamente a crítica que se faz ao modelo econômico, explorador e expropriador das relações sociais e da nossa essência humana, que é o sistema capitalista. No entanto, um momento como esse em que se encontra o Brasil, por exemplo, é justamente a ocasião em que a esquerda se encontra mais desmoralizada, enfraquecida e inclusive desarmada. E eu digo aqui desarmada não no sentido literal da palavra, mas mais no sentido de não conseguir lidar com um contexto de crise instaurada mesmo. Mas e aí? Como é que a gente pode buscar compreender essa contradição? Bom, para começar, é importante apontarmos o que para Sabrina vai se dar enquanto um marco conjuntural que escancara a crise de representação democrático-liberal no Brasil, que foi junho de 2013. Com múltiplos segmentos sociais indo às ruas manifestando suas indignações depois de um período de falência do modelo liberal e da crise de representatividade que já vinha se consolidando. Eu não vou me alongar muito aqui com a leitura da Sabrina sobre 2013, até porque ela também vai ser referenciada aí numa série de vídeos onde eu pretendo abordar especificamente sobre as manifestações de junho aqui no canal, muito em breve. Desde junho, a gente pode perceber que tanto a esquerda quanto a direita vem tentando dar os seus próprios significados e rumos para esse processo. E foi a direita quem teve mais artimanha e recursos para capitalizar a indignação popular das pessoas, instrumentalizar isso e, assim como num processo que já estava em curso de descredibilizar a esquerda, associou toda a crise política, econômica e moral do país ao PT, alimentou o antipetismo e, dessa forma, consequentemente, uma lógica despolitizadora de associação do petismo à esquerda no geral e ao próprio comunismo, também gerando dessa forma uma histeria e ódio generalizado aos dois. A direita no nosso país se apropria dessa despolitização enquanto um projeto político, porque um discurso simplista, generalizador e reducionista consegue muito apelo no senso comum de uma sociedade que está imersa historicamente em processos de descontentamento e não participação ativa na política. A Sabrina elenca dois aspectos que são fundamentais nessa cooptação feita pela direita, que se dão através da corrupção e do fanismo. A direita vai se apropriar da narrativa da corrupção com um enfoque moralista, muitas vezes empregada de maneira individual e de acordo com o caráter dos políticos e sem uma abrangência que coloque em pauta a relação sistêmica que envolve a corrupção e até mesmo estrutural do capitalismo. E quando aborda algo mais amplo, vai vir justamente atribuindo a corrupção a setores muito específicos, que no nosso caso vão se dar aí ao redor do PT e da esquerda. Assim como o ufanismo vai trazer um sentimento de exaltação da pátria, proteção dos valores nacionais, acima de tudo, o que até me lembra aí o slogan de uma certa campanha aí de alguém, mas que de alguma forma vai buscar suprimir o que são críticas e respostas que levem em consideração elementos que ataquem a ordem hegemônica do capitalismo. Nesse sentido, o sentimento ufanista vai opor uma alternativa de radicalidade à esquerda aos interesses do povo brasileiro, porque vai contra o patriotismo. Esses elementos foram fundamentais para uma rearticulação principalmente de uma extrema-direita no cenário nacional que buscou inclusive radicalizar o seu discurso e se aparentar enquanto antissistêmica. Embora desde a eleição do Bolsonaro, essa direita tem se mostrado sistematicamente cada vez mais atrelada com o que há de mais espúrio dentro do próprio sistema e da lógica de política tão defasada. Pois é, mas é aí que a gente se pergunta, e a esquerda? Ficou assistindo a tudo passivamente e sem responder a tudo isso? E isso nos leva a um ponto muito importante e que vai ser abordado no livro da Sabrina, que é referente a que ali, quando as manifestações de junho causam um rebuliço no país, o Brasil já vivia uma década de governos petistas que também foram alvos de crítica nos protestos. Isso demonstra uma perda de consentimento na hegemonia petista, seja através do projeto de conciliação para com as classes dominantes, seja pelo processo acrítico de ascensão social das camadas mais pobres pelo consumo e que, nesse sentido, não houve uma politização de longa duração sobre o que esse processo representara. Assim como pela perda também de consentimento entre setores da esquerda e dos movimentos sociais que foram instrumentalizados ou inviabilizados durante os governos do PT, e pelo fenômeno do lulismo, que caracteriza esse processo de reformismo fraco, apontado aí pelo cientista político André Singer, e que eu pretendo mais falar pra frente assim sobre o lulismo aqui no Dialético também.
E uma crítica que a Sabrina faz em relação aos governos petistas é de como foi utilizado, mesmo que indiretamente, de uma despolitização para garantir esse apoio de base frente às políticas sociais e de inclusão, ao mesmo tempo em que foram empregadas medidas neoliberais durante esses governos que não só intensificaram a acumulação de capital pelas elites econômicas, como também desviou a atenção da própria população para essas contradições. Além também de adotar uma narrativa de que essa era a única esquerda possível de se governar no país, desconsiderando qualquer projeto alternativo e radical mais à esquerda que pudesse ser alimentado também nesse processo. Toda essa desilusão também preparou o terreno para que a extrema-direita, através do populismo, da pós-política e da ultrapolítica, se projetasse num contexto de crise instaurada e generalizada. E é aí que a Sabrina vai apontar que havia sim uma indignação pós-política se manifestando desde junho no seio popular, mas que veio decorrente de um intenso processo de despolitização, também fruto do transformismo lulopetista. E na pós-política, o que a gente vê é justamente uma rejeição ao fator ideológico que está presente nos antagonismos sociais, é uma rejeição ao que é político. Vem muito naquela ideia, né, de que a ideologia não resolve os nossos problemas, que a ideologia é o que nos divide, que a política não presta. Vamos então entregar para um gestor um técnico que vai dar conta de administrar o que os políticos não dão conta porque são corruptos, não são especialistas. E quando você para avaliar os efeitos práticos e camuflados desse discurso, visam justamente fazer valer a ordem que já está vigente, mesmo que em crise, mas se readequando aos moldes dessa estrutura. Se vocês repararem bem, vão conseguir acompanhar como que o discurso de nova política, do nem esquerda nem direita, ou que não vote no político, vote no empresário, veio ganhando muita força tentando responder a essa crise de representação, mas que seguia correspondendo a uma agenda econômica neoliberal e de ataques aos direitos sociais da classe trabalhadora. Então o que a pós-política faz é ideologicamente agir em prol da própria ordem capitalista, atuando em favor do próprio sistema e de políticas liberais travestidas de um discurso que defende a imparcialidade e a tecnocracia. E na ultrapolítica? Bom, no caso da ultrapolítica também acontece enquanto um resultado da despolitização. E aqui é muito interessante refletir um pouco mais sobre como que num contexto de interregno, como crise econômica, crise política, social, ética, ecológica, de segurança, tudo isso mexe muito com o sentimento das pessoas. E a política, ela é muito mobilizada pelos afetos nos mais diversos campos. E quando se fala da ultrapolítica, se fala da política que é instigada pelo medo e pelo ódio. E é uma política militarizada. E ela é militarizada no sentido em que falseia antagonismos que são materiais na realidade das pessoas por inimigos fictícios construídos através de falsas polarizações. E essa construção parte muito do que os próprios agentes da ultrapolítica instigam na sociedade. A Sabrina vai abordar, por exemplo, como que a crise de representação passa a ser abordada como uma crise de corrupção, em que a corrupção é o grande mal da nação a ser combatido, e tá aí, né, os elementos da corrupção e do fanismo se combinando de novo. E que parte dessa narrativa atribui que o PT é corrupto e o PT é de esquerda e comunista. Logo, assim como o PT, a esquerda e o comunismo também são um mal danoso que precisa ser combatido. Com isso, a ultrapolítica se expressa como essa forma despolitizadora, que potencializa o ódio e cria um falso inimigo a ser combatido e exterminado na sociedade. Tá, mas espera aí. Quer dizer então que nesse cenário de crise, onde prevaleceu uma esquerda moderada que se dispôs a entrar nas regras do jogo e se misturar com frações da burguesia, de não promover reformas radicais e que inclusive desmobilizou a sua própria base, houve também uma extrema-direita que de maneira despolitizada radicalizou o seu discurso, se colocou enquanto antissistêmica e capitulou a indignação de diversos setores sociais. Mas não houve em contrapartida uma contestação na esquerda? O que houve com a esquerda radical esse tempo todo? Tá aí um ponto de reflexão que é bastante complexo. Primeiro, que pensando na composição do que se tem hoje no Brasil enquanto esquerda radical, dentro da lente de leitura da Sabrina, vai se consolidar enquanto uma esquerda que passou por diversos processos históricos de cisão com o Partido dos Trabalhadores, que durante um momento foi o que conseguiu aglutinar muitas dessas forças, né? Então, muitos partidos que compõem a esquerda radical ou setores dessa esquerda vieram de rachas com o próprio PT. E nós temos aí dois exemplos de maior destaque que foram o PSTU e o PSOL.
Nesse sentido, a esquerda radical vai se formar organizacionalmente de modo diferente com o que se deu no PT, que esteve muito vinculado aos sindicatos, à mobilização dos trabalhadores nas greves do ABC Paulista ali na década de 80. De um modo diferente, a esquerda radical vai estar muito ligada com intelectuais de uma classe média, de parlamentares ou militantes que vão ter um componente ideológico e de horizonte revolucionário mais presente, mas que ainda não vão estar tão engendrados em processos de mobilização populares. Essa esquerda, dentro das suas tradições, correntes e tudo mais, vai estar em uma lógica de fragmentação muito decorrente dos próprios conflitos internos que se deram com o transformismo do PT. E é importante pontuar que quando a Sabrina vai apontar a fragmentação presente nos sintomas mórbidos, não necessariamente ela aponta que as diferenças entre esquerdas sejam um problema. A questão não é necessariamente numérica, até porque é importante uma esquerda radical que possa ser plural, que fomente o debate e a crítica nas suas formulações, que seja diversa na sua composição. O grande problema da fragmentação é quando ela impede justamente que dos debates e das disputas internas consigam se formular sínteses necessárias para solucionar os antagonismos materiais que se colocam na nossa realidade. E esse é um dilema da esquerda radical, que dentro da sua fragmentação está muito mais preocupada em homogeneizar e monopolizar espaços de construção e quadros políticos para liderarem os processos, ao invés de buscar dentro das suas diferenças dialogar sobre pontos em comum e que consigam aí construir respostas concretas e que possam inclusive responder aos nossos problemas urgentes. Isso é um problema de crise de praxis da esquerda radical, que não soube lidar com isso para responder às demandas colocadas a partir de junho de 2013 e que não conseguiu se postular enquanto alternativa a partir do vácuo que se colocou frente à perda de referencial no lulupetismo e frente aos problemas reais que estão colocados aí na nossa realidade, sendo que esses problemas foram cooptados e continuam, inclusive, sendo cooptados por discursos pós-políticos e pela ultrapolítica. A esquerda radical ou não soube abordar temas fundamentais para a nossa sociedade, como a corrupção e o tema da segurança pública, por exemplo, ou então partiu para perspectivas populistas, que não souberam demarcar a posição e confrontar com o senso comum, mas muitas vezes enfatizando esse senso comum, o que aprofundou ainda mais o nosso contexto de despolitização. Nos sintomas mórbidos, esses são alguns dos elementos fundamentais para a gente entender como que a esquerda radical não soube corresponder a esses processos e tem sido cada vez mais engolida nessa conjuntura toda, e esse vácuo de poder é justamente preenchido por essa extrema-direita autoritária, hipócrita, conspiratória, totalmente conservadora, contra o pensamento crítico e com anseios fascistas. E pensando nisso tudo, realmente é um cenário muito preocupante. Mas nem tudo está perdido. A gente pode, e tendo o livro Os Sintomas Mórbidos como uma referência, encontrar sim uma possível luz no fim do túnel, ou pelo menos pensar em como caminhar e construir rumo a utopias concretas, que podem nos ajudar a alcançar condições materiais para um outro tipo de realidade possível. E é bom a gente parar também de querer buscar respostas simples para tudo, sabe? Gente, o ser humano é complexo, e tudo que a gente construiu e luta historicamente só se dá de acordo com a complexidade da realidade que a gente vive. Então as respostas também não são simples. As respostas são complexas, mas também não são inatingíveis. São possíveis de se chegar, só que isso demanda um processo de autocrítica, de organização e mobilização para um horizonte estratégico. Demanda praxis revolucionária. E dialogando com o que a Sabrina coloca enquanto saídas para a esquerda, primeiro, para um salto de qualidade que nos garanta executar mesmo uma praxis revolucionária e emancipatória, é fundamental que nós tenhamos uma esquerda radical que viabilize essa síntese de elementos comuns para a construção e efetivação dessa praxis. A gente precisa de uma esquerda radical que possa ser mais coesa, que saiba lidar com as suas diferenças e que não se veja enquanto um fragmento isolado de várias partes em conflito, mas sim enquanto uma peça fundamental para o funcionamento do todo. Por isso, essa organização da esquerda precisa compreender que para um processo revolucionário de esquerda, é necessário que ela se mobilize conjuntamente e em diálogo com outros atores que serão também essenciais para que esse todo caminhe e avance. É só a gente pensar que, sem coesão, não tem possibilidade de haver a construção de não apenas um processo contra-hegemônico, mas também a consolidação de uma nova hegemonia nas estruturas. E esse é um processo que vai conduzir para uma superação da despolitização a partir de um novo processo de politização. O que coloca pra gente o desafio de repensar o modo como se prioriza muitas vezes a inserção e o trabalho de base e o modo em como a esquerda tem interpretado fazer política e interpelar multidões.
Uma crítica muito interessante que a Sabrina vai fazer nos Sintomas Mórbidos se deve diante de uma esquerda performática que vai muitas vezes reduzir o trabalho de base a construir atos, fazer convocatórias e se projetar nesses espaços com as suas bandeiras, agitação e com um elevado número de militantes, acreditando muitas vezes que isso vai ser o suficiente para que a população, de uma maneira geral, venha a aderir a essas manifestações, se lançar, inundar as ruas, sendo dirigidas por essas forças políticas ou lideranças partidárias. E é importante pontuar aqui que esse percurso, que esse processo de mobilização é muito importante e não pode deixar de ser colocado. Mas o fazer política, na prática, se dá de uma forma muito mais trabalhosa e desafiadora também. E parte de uma politização que seja contínua e permanente, que não considere a população enquanto um ser passivo e que vai aderir aos processos e ser dirigida, mas como alguém que precisa construir e ser protagonista desse rolê todo aí. É uma construção que, como a Sabrina vai colocar, também precisa passar por assembleias populares, mutirões, banquinhas pela democracia e sem desprezar o que são também outros tipos de linguagem dinâmicas e mais horizontais, através de performances artísticas, culturais e, inclusive, através de práticas que as próprias populações tradicionais e originárias podem contribuir para essas resoluções e para uma esquerda mais dialógica dentro da sua praxis. E por isso, gente, não tem como pensar numa militância coesa, politizada e coerente sem pensar em comunicação. E o que isso coloca pra gente, que a Sabrina vai pontuar muito bem nos Sintomas Mórbidos, é que para ver um processo dialético dentro da politização no nosso cotidiano, a esquerda, e aqui eu enfatizo a esquerda radical, precisa estabelecer um campo comum de sentido. É preciso trabalhar em um campo semântico dentro da nossa comunicação. E tem um trecho do livro que aborda muito bem sobre como esse campo pode ser explorado e que diz o seguinte: assim, assembleias populares, visitas domiciliares individuais, centros comunitários e de resistência, mutirões solidários, cooperativas, hortas locais, grupos de apoio, creches voluntárias e iniciativas de economia solidária não somente têm o mesmo valor de assembleias sindicais e diretórios partidários, mas caráter fundamental. As atividades de solidariedade e construção diária ajudam a trazer sentido para a tarefa de organização da classe trabalhadora. Basicamente, um campo comum de sentido entre a esquerda e a classe trabalhadora se constrói a partir da solidariedade. E eu particularmente abarco essa categoria como não apenas um conceito, mas também uma vivência prática que se estende para além de ter empatia com o próximo. Não se trata exatamente disso. Solidariedade passa sim sobre compreender o contexto, o território e as suas trajetórias, suas bagagens históricas, culturais, mas também passa por estabelecer um vínculo, alimentando práticas de resistência que consigam abarcar outros horizontes a serem alcançados. Solidariedade é praxis e nos encaminha para lidar com os afetos e o contato com a nossa localidade não de forma despolitizada, mas buscando fortalecer as potencialidades de emancipação da própria comunidade que se organiza, constrói, se ajuda e desenvolve sua própria consciência. E eu termino essa reflexão com um conceito utilizado pela Sabrina que foi um dos que eu mais gostei no livro, que é o de sujeitos políticos. Sem sujeitos políticos, nós não conseguimos sair desse labirinto que a gente se enfiou dentro da esquerda, a gente não consegue vencer a despolitização e não consegue superar as nossas próprias contradições. E ser um sujeito político é o oposto de uma ideia difundida aí há gerações, inclusive teorizada por alguns autores da nossa literatura, de que o povo brasileiro sempre se viu passivo, buscou apaziguar os conflitos e que nunca lidou bem com processos revolucionários. Nós somos um povo oprimido e explorado historicamente. Passamos por vários processos de embate e resistência contra o colonialismo, contra a escravidão, contra o genocídio dos povos originários e da população negra, contra os regimes autoritários, enfim. Nós sempre resistimos, embora sempre fomos apartados de participar ativamente e construir a política com as nossas próprias mãos. Sermos sujeitos políticos nos coloca à frente desse processo como sujeitos históricos revolucionários que possuem um compromisso e a tarefa de transformar esse mundo e de adentrarmos em um novo ciclo para a humanidade. Enfim, a gente vive hoje num momento muito conturbado no nosso país, mas a gente não pode normalizar toda essa crueldade e brutalidade pelo qual somos expostos cotidianamente. Toda essa violência tem raiz e tem um nome, e é o capitalismo.
O livro Sintomas Mórbidos é um instrumento muito importante para a gente refletir e se organizar frente a um contexto de interregno, mas a gente pode trazer uma nova resposta para esse caos, e é só a gente mesmo. Por isso, leiam o livro, se inscrevam aqui no Dialético, mas não deixem de se organizar. Vambora pra luta, o futuro pede coragem.